Olá, espero que estejam tudo bem com vocês. Meu nome é Ronaldo Abdala, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em docência no ensino superior e também sou mestrando no programa de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu decidi, a partir dos meus estudos, começar a gravar videoaulas e compartilhar com o pessoal para estimular um pouco o estudo e até meu estímulo em iniciar o processo de docência. Então, como primeira videoaula, eu busquei fazer algumas considerações iniciais sobre o sistema nervoso e as sinalizações adrenérgicas, que é um ramo interessante, é uma área importante que a gente precisa para começar a entender como que o organismo, a fisiologia do organismo acontece. Tudo bem? Então, o que eu propus? Eu propus uma introdução geral do sistema nervoso, os tipos de receptores adrenérgicos e quais as respostas que esses receptores, após estimulados, desencadeiam no corpo humano. Bem? Então a gente tem que começar com o processo inicial, né? Entender o que a gente está trabalhando. Então a gente vai focar no sistema nervoso e a gente já sabe que ele é dividido em central e periférico. O sistema nervoso central não vai ser o objetivo dessa aula, vou abordar ele futuramente. Mas só para vocês terem um pouco de conhecimento, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo ele enquadra o cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo já tem relação com a medula, um prolongamento dessa medula. Mas o que a gente vai olhar hoje? A gente vai voltar o nosso olhar para o sistema nervoso periférico, que ele é dividido em nervos cranianos, nos gânglios nervosos e os nervos espinhais. Então, novamente, sistema nervoso, ele é dividido em central e periférico. O foco nosso é no periférico. E aí a gente vai subdividi-lo em sistema somático e autônomo. O somático ele está relacionado com ações voluntárias. Então, você se mexer, você caminhar, você levantar um braço, uma perna, é esse sistema que é interagido, certo? No autônomo, como o próprio nome dele fala, são coisas automáticas, liberação de hormônio, o processo de digestão, a respiração basal, é tudo relacionado com esse processo. Você não para e fala, olha, agora eu vou fazer a digestão. Você precisa disso automático, né? E aí ele é dividido novamente. Ele é dividido em simpático e parasimpático. E essa interação entre o simpático e o parasimpático que vai promover diversas ações no organismo. Então, o que a gente tem de principal? A gente vai olhar que o sistema simpático ele tem uma função primordial nas ações que permitem responder a uma situação. Então, é o famoso luta e fuga. A gente sempre vai falar do simpático nesse sentido. Se eu preciso correr de um carro, correr de um animal, é esse sistema que vai atuar bastante, né? Eu preciso ser alerta, eu preciso estar alerta para conseguir realizar isso. Já o parasimpático, ele faz ações contrárias ao simpático. Então é o que a gente usa quando eu estou relaxado, estou calmo, eu não preciso estar nervoso, eu não preciso estar correndo, então ele fica ali parando o simpático, desestimulando essa ação, esse nervoso, essa ação rápida que a gente precisa. Então alguns exemplos. O sistema simpático, ele dilata a pupila e o parasimpático contrai a pupila. Então a gente pensa, se eu preciso correr de um animal, se eu preciso correr à noite, eu preciso enxergar melhor. Então ele dilata a pupila para ocorrer uma maior incidência de luz na nossa retina e aí promover que a gente enxergue melhor. Já no simpático, isso não precisa acontecer. Eu tô relaxado, eu estou sentado num sofá. Para que eu preciso enxergar além do necessário? Né? Além do estímulo, algo extraordinário. O simpático também ele tem relação com a corrida, né? Então o que ele acontece? Ele faz ele relaxa os brônquios, porque ele precisa de uma capacidade máxima desse pulmão. Eu preciso insuflar para respirar, para receber esse oxigênio, levar esse oxigênio para o músculo e correr. Então o que ele faz? Ele estimula, ele acelera o batimento cardíaco, ele inibe a digestão. Então todo esse processo para promover uma maior agilidade para o que você precisa. E aí, como que é engraçado, né? Ele relaxa a bexiga. E aí você fala assim, nossa, passei um medo e fiz um xixi na roupa, né? Porque o sistema simpático foi ativado e aí, consequentemente, relaxou a bexiga. Quando a gente olha para o parasimpático, ele faz o oposto, ele contrai os brônquios, ele estimula
a digestão em si, ele contrai a bexiga. Então ele faz o oposto, ok. Só que a gente tem que sempre ter em mente que eles trabalham junto, eles precisam estar juntos. Quando a gente olha a relação sexual, né, o processo de ereção é realizado pelo parasimpático. E ao mesmo tempo, a ejaculação pelo simpático. Então eles precisam atuar junto para que ocorra algo. Tudo bem? Então, dando sequência, antes da gente começar a falar dos receptores, principalmente os adrenérgicos, a gente precisa entender como funciona esse mecanismo de estimulação. E é aí que a gente vem para a fenda sináptica. A fenda é composta por um axônio terminal do neurônio e a região estimulada. Essa região estimulada ela pode ser outro neurônio ou pode já ser o tecido que vai receber o estímulo. E o que acontece? Chega um estímulo através desse axônio, chegando no botão da fenda sináptica, ele promove o quê? Ele promove que essas vesículas repletas de neurotransmissor cheguem na parede desse axônio e secretem esses neurotransmissores para a fenda. E aí esse neurotransmissor ele vai encontrar o receptor, que é o tema principal de hoje. Ele vai encontrar no receptor, vai promover várias reações nesse processo e uma delas é a abertura de canal iônico. Esse canal iônico promove, por exemplo, a entrada de cálcio e a despolarização dessa região e a propagação do estímulo, por exemplo. E aí isso é muito comumente, a gente usa alguns fármacos que interagem nessa concentração de neurotransmissores, alguns diminuindo a concentração, outros aumentando a concentração. Mas fisiologicamente, o nosso organismo ele já tem mecanismos que vão tirar esse neurotransmissor. Porque pensem, se eu vou deixar esse neurotransmissor aí, ele vai estimulando outros receptores e promove uma hiperatividade dessa região. E isso não é benéfico. Então o que o organismo promove? Primeiro ele tem a opção de pegar esse neurotransmissor e reaproveitar, ele entra no axônio terminal e volta para dentro de uma vesícula, para quando um outro estímulo chegar, ele ser secretado. Ou então o organismo vem através de enzimas e degrada esse neurotransmissor. Tudo bem? Então agora vamos dar sequência. Vamos falar do sistema nervoso parasimpático. O que ele é de interessante? Ele tem origem na medula, mas na região cervical e sacral, e essa aí a gente chama de um eixo crânio-sacral. Essas duas regiões saem o axônio e vai de encontro ao gânglio. E aí o que acontece? Lá nessa região de fenda, que é a região que eu acabei de explicar, entre o axônio terminal e a próxima região estimulada, no caso é o gânglio, é secretado o neurotransmissor. Então, o parasimpático, ele secreta um neurotransmissor do tipo acetilcolina. E essa região posterior, no gânglio, a gente vai encontrar receptores do tipo nicotínico. A partir daí, esse estímulo vai ser propagado e a gente vai ver ele chegando no tecido-alvo. Então, o que a gente tem que olhar? O tecido-alvo, e a gente vai encontrar receptores muscarínicos, e no parasimpático, a gente vai ver essa estimulação acontecendo através da acetilcolina. Então, a gente tem o gânglio, o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Então, eu chamo a atenção que o neurônio pré-ganglionar ele é grande, ele sai lá da medula e chega no tecido, quase no tecido. Porque esse gânglio, ele é bem petitinho, o neurônio pós, porque ele é muito próximo ao tecido. Então, ele não precisa ter um prolongamento. Quando a gente passa a falar do sistema simpático, ele já é o processo contrário, né? Em todos os sentidos. Então a gente tem origem tóraco-lombar, depois temos um axônio pequeno até chegar no gânglio, ele mantém o receptor nicotínico e mantém a acetilcolina como processo de estimulação inicial, porém quando a gente passa do gânglio, já é uma ocorrência um pouco diferente. A gente nota que no simpático tem vários eixos nervosos que vão realizar esse estímulo. A gente vê que o neurotransmissor já é a norepinefrina, noradrenalina, e aí é o foco que eu quero levar hoje, que é os receptores adrenérgicos. Então eu trouxe toda essa construção de raciocínio
para começar a introduzir os receptores adrenérgicos, que aí a gente vai progredir nas próximas aulas, certo? Então, esses receptores, eles são divididos em alguns tipos. Então, a gente tem o alfa 1, o alfa 2 e o beta. Além disso, eles ainda são subdivididos, como o alfa 1A, alfa 1B, beta 1, beta 2. E aí, cada um desses receptores e subdivisões vão promover alterações e interações com outros tecidos. O que a gente precisa entender é que existe uma interação desses receptores adrenérgicos com uma proteína que a gente chama de proteína do tipo G, e tem uma resposta relacionada ao metabolismo. Quando a gente olha a figura, a gente vê o neurotransmissor do tipo norepinefrina, noradrenalina, interagindo com esses receptores, alfa 1, alfa 2 e beta, e cada um existe uma proteína G ligante diferente, porque essa proteína G também subdivide. Então, a norepinefrina chega ao receptor alfa 1, que estimula um processo, desencadeia todas essas alterações e promove, por exemplo, a contração do músculo liso. Quando a gente olha o receptor beta, ele tem uma proteína G própria, que já vai desencadear processos totalmente ao contrário, como a contração do músculo cardíaco, o relaxamento do músculo liso, a gente vê que é o contrário. Então tem todo um processo relacionado com as proteínas e subdivisões entre receptores e proteínas. Então ainda a gente continua, né? Quando a gente pega o alfa 1, o receptor adrenérgico alfa 1 e as subdivisões deles, a gente vai ver que ele tem uma interação com proteína do tipo G-alfa-Q, que ela gera mais dois mensageiros intracelulares. Esses mensageiros é o inositol trifosfato e o diacilglicerol, que eles promovem respostas intracelulares como aumento da concentração de cálcio dentro da célula. Quando a gente olha o receptor alfa 2, a gente já vê a presença da proteína G-alfa-I. Por que alfa-I? I de inibitório. Esse é o único receptor adrenérgico que tem a característica de inibir um processo. E aí, geralmente, a gente vê ele inibindo um mensageiro secundário chamado AMP cíclico. Então, levando a esse AMP cíclico, eu já chamo atenção para o receptor beta, que é dividido em beta 1, beta 2, beta 3, e ele age principalmente através da conexão, da ligação com proteína GS, que gera esse mensageiro secundário, que é o AMP cíclico, que é inibido pelo alfa 1. E ele já tem uma relação com modular processos fisiológicos. Então, dando uma sequência bem por cima, algumas respostas que são desencadeadas. A gente pode ver que a maioria maciça das respostas desencadeadas no sistema nervoso simpático são antagônicas, são contrárias ao parasimpático. Todavia, entretanto, a gente vê que alguns processos são similares. A gente não pode, eu coloquei maciça porque a gente não pode colocar totalitária. Por exemplo, na secreção de saliva, né, nas glândulas salivares na boca, os dois sistemas vão agir por objetivos diferentes, mas agem de forma igual nessa região. E alguns outros exemplos para apontar. Por exemplo, o sistema simpático nos rins aumenta a secreção de renina. Já no nó sinoatrial, que a gente vê lá no coração, ele aumenta a frequência cardíaca. O nó sinoatrial é o sistema elétrico do coração, é o que a gente chama de marca-passo fisiológico, né? Quando alguém tem uma alteração fisiológica ali, há necessidade de colocar um marca-passo. E assim, o exemplo mais claro de atuação do sistema simpático é na musculatura radial da pupila, né? Ele promove esse dilatação, que a gente vai chamar de midríase, para enxergar toda a questão de luz que eu havia falado antes. Tudo bem, pessoal? Então, para não ficar uma aula muito grande, eu trouxe aqui já algumas referências que eu usei para preparar a aula, quanto quero que vocês deem uma olhadinha. E já deixo que as próximas videoaulas vão continuar nessa intenção de compreender melhor os receptores, principalmente o receptor beta. Ok? Então, assim, um grande abraço a todos. Eu espero que na próxima aula a gente esteja presente. E aqueles que tiverem dúvida ou quiserem entrar em contato comigo, eu deixo o meu Instagram e o meu e-mail. Bem, grande abração.